E aí pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira ou não queira, em mais um vídeo aqui para vocês. Claro, pedir a vocês que se inscrevam no canal, pedir a vocês que, se possível, apertem o sininho e pedir a vocês, é claro, que se eu merecer um like, comentem, tirem as suas dúvidas, aproveitem, esse canal é para vocês. E vamos aqui mais um vídeo sobre agentes públicos. Vamos lá. Então vamos lá. Mais uma vez recomendar, tá, gente? Vão lá no meu Instagram, Prof. Valber, veja lá o esquema, porque eu tiro a foto e publico no Instagram. Baixe o esquema, coloque no seu caderno, bisure do jeito que você quiser, com bastante cores. Aí depois vem assistir o vídeo, porque aí tem como você acompanhar o que eu estou falando com o que está aqui colocado no quadro, fica bem melhor, tá? E aí você pode fazer também as outras observações que eu estou fazendo, tá bom? Depois disso, depois do assunto estudado, parta para fazer exercícios, tá? Eu sempre indico o PCI Concursos, que é um site de exercícios muito bom, e também o que é concursos, tá? Esse aí tem pacotes, um período lá que é grátis, né? Ou melhor, você pode acessar o que é concursos gratuitamente. Agora, para ter acesso aos comentários, acho que são 10 exercícios que você é livre para tudo, né? Para ter tudo, comentário das pessoas, dos alunos que estão fazendo a questão, do professor, enfim. Depois disso você tem que pagar, mas mesmo assim ainda vale a pena, certo? Então vamos para cá, vamos para o vídeo. Agentes públicos, terceira parte. Com certeza é a última parte desse tema. Bom, o primeiro ponto deste vídeo é encarar o seguinte questionamento: magistrados e membros do Ministério Público são ou não são classificados como agentes políticos? Bom, já vimos que algumas características do agente político, das principais como regra geral, é a questão da eleição, processo eletivo, como é o caso do prefeito, tá? Presidente, governador, que seja, e a característica de receber subsídio. Veja que eles recebem subsídio, mas, ao contrário da regra geral, não se submetem ao sufrágio, né? À eleição. E aí? A melhor doutrina atualmente diz que magistrados e membros do Ministério Público não são agentes políticos, tá? Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, sempre ele, olha aí, considera que sim. Recurso extraordinário 22.8977. Dê uma olhadinha aí, para você ver o conteúdo, né, dessa decisão, que considera os magistrados e membros do Ministério Público como agentes políticos. Bom, são servidores estatutários, segundo ainda a melhor doutrina. Então são regidos por um estatuto, no caso dele, estatutos da magistratura e aqui o estatuto do Ministério Público, tá? São vitalícios. Existe uma diferença, vamos aqui embaixo, da estabilidade para a vitaliciedade. Na vitaliciedade, quem tem a vitaliciedade só perde o cargo em uma única situação: por sentença judicial transitada em julgado. Agora, quem tem a estabilidade é a regra geral dos ocupantes de cargo efetivo. Lembre que quem é comissionado não tem estabilidade. Quem tem a estabilidade pode perder o cargo em mais de uma situação, inclusive esta que eu falei, o processo judicial transitado em julgado, como também o processo administrativo
tendo sido assegurada a ampla defesa e o contraditório. Também pode perder o cargo por insuficiência de desempenho e também atendido que a Constituição Federal estabelece para cortes de gastos. Tá? Dê uma olhadinha também nesse tema. Então, estabilidade, vitaliciedade. Bom, esclarecido esse ponto, antes de passar para os agentes militares, um outro questionamento aqui. E o defensor público? Defensor público, para a doutrina, não é agente político. O defensor público é um agente administrativo. Então, defensor público, ao contrário de outras situações que nós vimos aqui, defensor público não é agente político. Isso para a doutrina. Certo? Pronto. Aqui no caso do defensor público é só você saber. Não é agente político. Lembro para vocês que ensinar direito não é uma coisa fácil, porque você pode entender que, por ser uma disciplina voltada à questão das humanas, né, você não tem vários entendimentos acerca dos assuntos. Então, nada melhor do que você fazer exercício. Então, procure fazer exercício e veja se você confirma isso que eu estou dizendo aqui, da questão do defensor público, tá? Quem defende, você pode encontrar isso no livro do Matheus Carvalho, OAB primeira e segunda fase, lá de Direito Administrativo, que é um dos livros que eu adoto, e ele ressalta isso, tá bom? Agora sim, agentes militares. Os agentes militares, eles são baseados na hierarquia e na disciplina. São regidos por um regime estatutário. Existe uma legislação que versa sobre os militares. No que diz respeito às Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e como muitos já sabem, eu fui militar durante 6 anos, 11 meses e 11 dias, com muito orgulho. Pertencia ao Exército Brasileiro. E Forças Armadas. O comandante das Forças Armadas é o presidente da República. Perfeito? Mas você também tem as polícias militares e o Corpo de Bombeiros, que também são militares, cujo comandante não é o presidente da República, e sim os governadores. Os agentes militares, a essa categoria é proibida a greve, terminantemente proibida greve, também proibida filiação partidária e sindicalização. Então, também são pontos proibidos aos militares. Certo? Bom. E os serviços notariais e de registro? Sim, este é o nome dos cartórios. Pouca gente sabe disso. Então, ao invés de cartório, o nome técnico é Serviços Notariais e de Registro. Está previsto no artigo 236 da Constituição Federal. Gente, os cartórios têm caráter privado, não são repartições públicas. Caráter privado. Só que o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu a necessidade de concurso público para o titular do cartório. Para as pessoas que trabalham na parte administrativa, não. Ali são contratados pela CLT, não tem concurso, enfim. Mas o titular do cartório precisa submeter a concurso. Aliás, um concurso dificílimo. Provas, títulos, tem uma série de fases ali. Não é fácil passar nesse tipo de concurso. Mas pelo menos está tendo concurso. Durante muitos anos, o principal critério utilizado para os cartórios era o critério hereditário. Olha que interessante.
justamente pelo ter caráter privado, o seu ocupante pode permanecer com mais de 75 anos. Não existe aquele limite temporal, limite de idade aos 75 que corresponde aí à aposentadoria compulsória. E também não há nenhum limite em termos financeiros. Pode ganhar bem mais do que qualquer dos tetos que nós já falamos para vocês. Cobram de seus usuários o emolumento, e eu falo usuários porque realmente o serviço de notariagem e registro surge através da delegação. Quem fiscaliza? Quem fiscaliza os cartórios, quem fiscaliza os emolumentos que são cobrados é o Tribunal de Justiça, certo? Tribunal de Justiça. Vou deixar uma informação: os cartórios já estão fazendo os divórcios, tá, gente? Então, para se divorciar, e essa lei inclusive foi promulgada na época do Lula, não precisa mais você ir à justiça. Mas aí você precisa atender algumas condicionantes. E a principal delas é o divórcio ser consensual. Tá? Procure as outras, procure a lei que rege sobre o assunto, tá bom? Bom, voltando para cá. Para que a gente possa fechar aqui o esquema, vamos lembrar o que ficou faltando. Ó. Os agentes militares, eles recebem soldo, daí vem a expressão soldado. O que mais aqui? Falei em vitaliciedade. Não é somente os magistrados e membros do Ministério Público que possuem vitaliciedade, não. Tá? Os membros do Tribunal de Contas também são vitalícios. Aliás, qual é o prazo para se conquistar a vitaliciedade? Para magistrados e membros do Ministério Público, 2 anos. Ó, diferentemente da estabilidade que se conquista com 3. 2 anos. E no caso do Tribunal de Contas, ela é automática. Tá? Ele não precisa passar por nenhum estágio para se conseguir a vitaliciedade. Voltando aos membros do TC, do Tribunal de Contas, eles também não são considerados pela doutrina como agentes políticos. Eles são agentes administrativos. Olha aí. Fechando o nosso vídeo. Formas de provimento, formas de vacância, você pode encontrar nos estatutos. Eu vou me referir aqui às formas de provimento, ou seja, as formas de preenchimento de cargo. E cargo está ligado aos estatutários, lá na 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos da União. Uma fórmula para lembrar as formas de provimento é o R4 mais PAN. 4 formas de provimento começam com a letra R. Reversão, reintegração, readaptação, recondução. PAN. R4 mais PAN, é uma formulazinha. P de promoção, A de aproveitamento, N de nomeação. A nomeação é a única forma originária ou primitiva de acesso a cargo público. Todas as outras formas são chamadas de derivadas. Com relação à forma de vacância, tem uma frase. Tá? Todo padre quer ser policial federal. A palavra padre, as iniciais padre, formam as formas de vacância. P de promoção, A de aposentadoria, D de demissão, R de readaptação, E de exoneração. E policial federal, posse em outro cargo inacumulável e o falecimento. A vacância é o fenômeno inverso do provimento. E fechando, quais os cargos privativos de brasileiros natos? Aí é o mp3.com, ministro do Supremo Tribunal Federal, os 3 presidentes, o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. C, carreira diplomática, O de oficial das Forças Armadas e M, ministro de Estado da Defesa.
E aí, pessoal, um vídeo um pouco mais longo, né? Mas realmente a gente precisava falar de tudo isso, fechando o assunto agentes públicos. Depois nós voltamos com um novo assunto. Um abraço a todos. Valeu!